Impeachment e confisco, tudo isso pode acontecer novamente no Brasil? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Tenho reparado muito nos últimos comentários dos meus vídeos e mais, nas caixinhas de perguntas que eu abro lá no Instagram, muitos ficam me perguntando se o Brasil passará por um novo impeachment agora do Lula ou se teremos um confisco de poupança à la Collor, como aconteceu no começo dos anos 90. Pois bem, além disso, grande parte das pessoas que me procuram para ajudar na carteira de investimentos dele, para quem me acompanha sabe que eu estou há 19 anos no mercado financeiro, sou um dos principais sócios aqui da Aquavera Investimentos, e aproveito para deixar o link aqui embaixo, eu mesmo respondo, brunomusa.com.br/investimento, para falarmos a respeito disso. Muitos me procuram falando como proteger de um confisco que pode acontecer no Brasil. Será que seja um juiz da Suprema Corte, ou o próprio Lula, ou o PT, ou o Congresso, passarão novamente o que o Brasil já passou algumas vezes? Pois bem, é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, com dados, fatos e números, a minha própria opinião. Então fica até o final, porque é justamente isso que nós vamos analisar e as oportunidades que estão passando debaixo dos nossos olhos. Pois bem, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre o impeachment. O primeiro deles teve a ver com o confisco de poupança que o Collor, ou melhor, a sua ministra da Fazenda, anunciou um dia após ele ganhar as eleições, após a posse. No dia 16 de março de 1990, Collor anunciou que estava confiscando as poupanças dos brasileiros. Ou seja, quem tinha até 50 mil cruzeiros ou cruzados na época, não me lembro exatamente qual era a moeda, manteria esse montante disponível e o resto estava absolutamente congelado. Para entendermos ali o cenário como um todo, o Brasil vivia uma hiperinflação, o que obviamente destruía o poder de compra do brasileiro. Isso significa que a moeda era uma moeda inflacionada. Ninguém depositava confiança naquela moeda. Assim como no peso da Argentina, principalmente pré-Milei, Bolívar venezuelano, como por exemplo o dólar de Zimbábue, que criou uma nota de $1 trilhão de Zimbábue, e como aconteceu aqui no Brasil com o cruzado novo, cruzeiro, todas as moedas que simplesmente não tinha confiança por parte da população e, portanto, queriam vender a moeda para trocar por bens, serviços ou outras moedas que amanhã, no dia de amanhã, a gente acreditava que teria mais valor do que a própria moeda. Ou seja, manter 100 mil cruzados no teu bolso hoje significa que amanhã você teria um valor via poder de compra menor. O que 100 mil cruzados compravam hoje, não comprariam amanhã. Por isso aquelas filas no supermercado intermináveis quando as pessoas recebiam o salário. Claro que para fazer esse contexto do impeachment, tudo foi colocado nas costas de uma Fiat Elba, um carro que foi produzido pela primeira vez em 1986 e que ficou conhecido o caso como o Collor tendo adquirido uma Fiat Elba com dinheiro desviado, principalmente das contas do seu tesoureiro de campanha, que era o PC Farias.
tudo pano de fundo, porque a situação econômica acabou levando ao impeachment do Collor, dado uma situação tão bizarra, absurda, que ele e a sua ministra da Fazenda acabou congelando a poupança dos brasileiros. Mas a moeda não tem confiança das pessoas, portanto ela perde valor, porque o governo gasta muito mais do que arrecada. E ao voltarmos nos anos 80 e começo dos anos 90, o Brasil tinha várias torneiras abertas que jorravam capital para dentro da economia. Um exemplo, aqueles bancos estatais, como era o Banespa, o Banerj, o Banesc, eles tinham uma conta direto vinculada com o governo, e quando essa conta corrente ficava negativa, porque o governo gastava muito e usava o saldo dela e deixava negativo, o governo podia imprimir dinheiro e colocar créditos nessa conta para tapar o buraco. Esse dinheiro entrava na economia e uma oferta muito grande de dinheiro fazia com que, obviamente, o seu valor caísse, a moeda depreciasse de valor e os preços sobem. A inflação não é a alta dos preços, a alta dos preços é a consequência da desvalorização de uma moeda. Uma moeda que vale menos, você precisa de mais unidades monetárias para comprar o mesmo bem e o mesmo serviço. Então, o preço sobe porque a moeda perdeu o poder de compra. E, naquela época, o governo era completamente irresponsável fiscalmente, como estamos vendo agora aqui no Brasil. Mas, claro, a lei de responsabilidade fiscal fechou algumas dessas torneiras, esses bancos estaduais foram privatizados, não é mais tão fácil imprimir dinheiro e abastecer os bancos. Hoje você tem outros caminhos que eles conseguem fazer para injetar dinheiro na economia. Já tivemos a oportunidade de analisar em vários outros vídeos, antecipação de precatórios, aumento de salário mínimo acima da produtividade, facilitando as pessoas a receberem os bolsas, famílias, independente se precisam ou não precisam, e esse dinheiro entra via consumo. Falam para o crédito consignado ter uma taxa teto, um estímulo com taxas subsidiadas de juros para as pessoas se endividarem, o dinheiro entrar na economia, enfim, vários mecanismos que são possíveis para injetar dinheiro na economia e estimular o consumo. Isso estimula o PIB no curto prazo. Também tivemos a oportunidade de analisar num outro vídeo por que o PIB vem crescendo nesse ano e tem um grande componente que é o expansionismo fiscal. O governo gastando muito, injetando dinheiro na economia, estimula as fórmulas que compõem o PIB. Gasto governamental, gastos das famílias, ou seja, a família recebendo dinheiro do governo via transferência de renda, gasta muito e isso obviamente estimula duas contas importantes que compõem o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que eu quero dizer aqui, voltando, é que naquela época você tinha um cenário de inflação que levou a uma medida draconiana do governo Collor de confiscar as poupanças. A Fiat Elba, como eu falei, foi apenas um pano de fundo, mas uma economia deteriorada, com as pessoas com o dinheiro congelado, algo totalmente inconstitucional para conter uma inflação colossal, dada a irresponsabilidade fiscal de um governo que gastava muito mais do que arrecadava, e chegamos a ter inflação de mais de 1000% ao ano. Um outro cenário do que vivemos hoje, e vamos voltar isso rapidamente para a opinião do impeachment atual, se ele é possível ou não. O segundo impeachment que o Brasil passou foi justamente no governo da Dilma, aquela catástrofe econômica com o plano da nova matriz macroeconômica da Dilma, com Guido Mantega, com taxa de juros subsidiada, enfim, outro descalabro sob o ponto de vista de conhecimento econômico. Mas vamos passar rapidamente aqui alguns dados do governo Dilma. As despesas primárias, veja que não paravam de crescer, mas detalhe, repare aqui a partir de 2005, 2006, onde elas crescem exponencialmente, ainda no segundo mandato do governo Lula. Atenção a esses números. Olhando aqui, nós tiramos esses gráficos do site do Tesouro Transparente, portanto dados oficiais. Nós vemos que também a partir de 2006, o superávit primário do governo também se estabilizou, cresceu um pouco e derreteu ali na crise de 2008, 2009, depois os países tiveram uma recuperação e voltou a cair até que entrou na zona vermelha, que foram os déficits produzidos pela Dilma. Mas, de novo, o superávit que o governo Lula 1 vinha fazendo, e já vamos mostrar por quê, começaram a cair já no Lula 2 e acelerou absurdamente no Dilma 1 e Dilma 2, que acabou culminando no impeachment e, obviamente, naquela retração do PIB, como mostraremos em breve. O estoque da dívida pública federal também cresceu ano após ano.
Vamos olhar aqui a partir de 2006, como é uma tendência clara de alta, já crescendo a dívida a partir do governo Lula 2. E claro, nós vemos ali que antes do impeachment da Dilma, o PIB caiu 7% nos últimos 2 anos. Segundo uma própria matéria da Veja, o governo Dilma tem o terceiro pior PIB da história do país. Então, obviamente, mais uma crise severa econômica, onde as taxas de juros explodiram para níveis de 14%, teremos isso em breve agora. E claro, uma taxa de inflação que bateu quase 12%, taxa oficial de inflação. Na rua, claramente a gente sentia mais. Mas vamos lembrar que mencionamos aqui a catástrofe da Dilma, mas que também teve um grande responsável ali no Lula 2 de começar a queimar aquelas reservas. Mas de onde vieram essas reservas? Vamos entender um pouco do contexto do mundo. Ora, as commodities tinham o preço lá na lua. Isso aqui é o gráfico do petróleo desde os anos 70. Se olharmos aqui a partir dos anos 2000, vemos um amplo crescimento da cotação do barril do petróleo, que saiu de baixo de 25 dólares e atingiu quase 150 dólares ali em 2008, 2009. Depois voltou a cair, mas voltou a subir para cima de 100 dólares, ou seja, o Brasil um exportador de commodity e a China crescendo a níveis de 10% ao ano, construindo um país que até então não era urbano, então tinha tudo para construir estradas, rodovias, portos, aeroportos, demandando todas as commodities e elas com os preços lá na lua, mais entrada de dólar para o Brasil, mais receita para o Brasil, maior superávit primário, mesmo aumentando as despesas. E aí o governo Lula se diz responsável fiscalmente. Lá ele pegou a bonança, teve a sorte no mundo. Agora a gente vê ele mais perdido que cachorro em dia de mudança. Outro gráfico importante a ser analisado foi justamente a desigualdade na América Latina, ou seja, a disparidade entre o 1% mais rico frente ao restante da população. Ao olharmos nesse gráfico, o Brasil está lá em cima, é a linhazinha roxa. Ou seja, desde os anos 2000, a queda da desigualdade foi menor do que os seus pares. Aqui, inclusive, a gente colocou México, Guatemala, Nicarágua, Chile, Equador, Peru, Bolívia, El Salvador, Colômbia, todos com dados melhores do que o do Brasil nos anos 2000, nos anos que dizem que foi os anos ouro do governo Lula. O mundo surfava essa onda e mesmo assim o Brasil surfou abaixo da média. Por exemplo, pegamos esse outro gráfico aqui que mostra o crescimento do PIB per capita de vários países, incluindo o Brasil, países pares ao Brasil. Ou seja, você pega tudo o resultado que o país produz, produto interno bruto, divide pelo número de pessoas para ter o PIB per capita. Muito mais factível essa análise de riqueza do que o PIB nominal. O PIB nominal, por exemplo, ele pode ser extremamente grande, porque você tem um país com muitas pessoas, mas quando você divide pelo número de pessoas, você tem um PIB per capita extremamente baixo, mostrando uma pobreza, basicamente, nas pessoas. E é isso que a gente vê aqui. Vamos lá. Se olharmos desde os anos 2000, que é quando eu peguei esse gráfico, o PIB per capita da Turquia cresceu 144%, isso até 2022. Da Coreia do Sul, 93%. Da Rússia, 85%. Da Colômbia, 71%. Do Brasil, 34%. E da Argentina, 25%. Portanto, o Brasil perde feio para a Turquia, para a Coreia do Sul, para a Rússia, para a Colômbia. Ganha apenas da Argentina em crescimento percentual. Mas vamos olhar agora nesse outro gráfico o PIB per capita em valores, ou seja, em dólares, que é a moeda comum. O PIB per capita da Coreia do Sul são 34 mil dólares ano. O PIB per capita da Turquia, 14.600 dólares. Da Argentina, 12.600 dólares. Da Rússia, 10.400 dólares. Do Brasil, 9 mil dólares. E da Colômbia, 6.800. Ou seja, percentualmente, desde os anos 2000, a Colômbia teve um crescimento maior do PIB per capita do que o Brasil, mas hoje, em valores, o PIB per capita da Colômbia é menor do que o do Brasil, 6.800 dólares versus 9 mil do Brasil. Mas da Argentina, 12.600 dólares frente a 9 mil do Brasil. Portanto, o Brasil é um país extremamente pobre. Mais um dado para a gente analisar o que foi a sorte do governo Lula lá, apesar de ter o mérito de ter trocado a dívida externa do Brasil por dívida interna, isso é inegável. Mas vamos olhar aqui, por exemplo, um gráfico da evolução do número de homicídios no Brasil entre 2007 e 2016.
não para de crescer, não parou de crescer e continua piorando essa situação. Ou seja, o que eu trouxe aqui desses gráficos? No começo dos anos 2000, Lula surfou uma onda positiva no mundo como um todo. E isso, obviamente, levou o Brasil para cima, mas pior do que os seus pares. Portanto, não é tão verdade assim como falam. Ele começou a gerar toda a catástrofe envolvendo toda a corrupção que culminou no processo de deterioração de um dos piores governos que teve, que foi a Dilma, que infelizmente não tem a menor condição de presidir absolutamente nada e está lá presidindo o Banco dos BRICS. Mas nessa matéria que a gente consegue ver aqui, a PUC-Rio produziu uma série de estudos chamada Panorama, em que entre os trabalhos elaborados nessa série consta um artigo intitulado Renda e Produtividade nas Últimas Décadas. O material, que já foi objeto de editorial da Gazeta do Povo, demonstra de forma insofismável que o Brasil é um país de renda que cresce pouco, atrasado em relação mesmo aos mercados emergentes. Olha só que interessante o que o estudo chegou em conclusão. Entre 1994 e 2016, o Brasil foi o que menos cresceu entre os países e grupos comparados. O Produto Interno Bruto per capita, o PIB per capita que acabamos de falar, cresceu 31,4%. Entre 94 e 2016, o PIB per capita do Brasil cresceu 31,4%. Quanto cresceu a média dos países emergentes? 152,2%. Quanto cresceu os países apenas da América Latina? 37,4%. E os países da OCDE? 42,3%. Perdemos para a média da OCDE, perdemos para os países latino-americanos e, obviamente, perdemos para todos os emergentes de longe. 31% contra 152% do crescimento do PIB. E a conclusão final foi que a década foi perdida, abre aspas para os economistas. O Brasil, em relação ao melhor grupo de comparação, cresceu, investiu e poupou menos. Recebeu menos investimentos estrangeiros direto e adicionou menor valor na indústria. Teve mais inflação, perdeu competitividade e produtividade, avançou menos em pesquisa e desenvolvimento e piorou a qualidade regulatória. E quinto, foi pior ou igual em todos os setores importantes. Portanto, ali começou uma grande crise que culminou, como eu falei, com o impeachment da Dilma, uma vez que ela acelerou aquele processo de ignorância frente à administração econômica como um todo. Digo tudo isso para mostrar que o que leva ao impeachment é justamente a economia. Se a economia está maquiada ou no curto prazo crescendo, dificilmente não há espaço político para aprovação de um impeachment, que é o que acontece agora. Para mim, a chance é zero disso acontecer. Mas que Lula só tem como possibilidade acelerar o processo de aumento de gastos, porque isso vai tentar manter a sua base eleitoral para 2026, o que inevitavelmente aumentará a inflação, mas muito longe do que era na época lá dos anos 90 e também do que foi na década da Dilma agora. Ou seja, nós temos um cenário de um Brasil que vai em direção ao abismo fiscal, mas hoje você tem uma informação que corre de maneira muito mais descentralizada e o espaço político do Lula frente ao próprio legislativo, mesmo que fisiológico, é menor. Portanto, o novo presidente da Câmara, surpreendendo com as suas declarações, claro que a gente aqui sempre tem uma desconfiança com relação aos políticos, eu pelo menos não confio, Hugo Mota veio a público e falou, abre aspas, quando defende a prioridade no foco nas despesas e não no aumento dos impostos, o pé de meia é um exemplo. 6 bilhões que o executivo precisa manejar para manter o programa, que é muito bom. O Estado não cria riquezas, quem cria riqueza são as pessoas e as empresas. Por isso, aumentar impostos ao invés de reduzir despesas é empobrecer o país. Não se pode sobrecarregar quem já está com peso demais e merece alívio. Ou seja, mesmo centrão fisiológico, não interessa que o Brasil se torne uma Venezuela e eles acabam perdendo essa galinha de ovos de ouro. O presidente da Câmara vir a público e falar que não permitirá mais aumento de impostos, claro que esses políticos estão lá para negociar com o nosso dinheiro, mas é uma mensagem importante e que, no meu entender, não há a menor capacidade de ter um espaço para impeachment nesse momento. E eu confesso que eu acho que ele tem que sangrar eleitoralmente. Uma pessoa ególatra como é o Lula, perceber que ele chega ao final da sua vida sem o apoio de quem ele enganou a vida inteira, para mim,
é algo satisfatório. Uma pessoa que fez um mal para muitas pessoas, mantendo grande parte da população à margem da produtividade, à margem da educação, portanto, não os inserindo numa economia mais moderna. Ou seja, o que nós vemos hoje é um PIB que, como eu falei, já analisei em outros vídeos, segue crescendo, crescerá em 2025 por efeito estatístico, menor do que 2024, justamente por não ter mais capacidade para expansionismo fiscal, uma vez que a inflação já está aí corroendo o poder de compra do dinheiro, mas os números continuam inflados via anabolizantes. O PIB continua crescendo. Portanto, não vejo espaço para que isso aconteça. As pessoas, grande parte delas, continuam olhando os resultados no curto prazo. Mas algo chama atenção. A inflação já bateu a porta da casa dos mais pobres. Lula falando que a inflação está controlada, mas os pobres já entendendo que isso é um problema sério. Vide sua queda na popularidade. O Lula falando num vídeo no Metrópolis que eu fiz uma analogia agora, em um comentário sobre ele lá no meu canal do Instagram, quando ele fala que se algo está caro, não compre, compre outra coisa, mostrando uma total incompreensão e, claro, querendo manipular as pessoas, achando que a culpa da alta dos preços é dos empresários, como fazia o Sarney lá nos anos 80, e não de uma moeda que vem perdendo o poder de compra porque o governo gasta mais do que arrecada. Quando nós olhamos o segundo ponto a ser analisado aqui, o confisco, que é o que grande parte das pessoas me perguntam, vamos lembrar que o confisco daquela forma já era ilegal, acabou culminando no impeachment do presidente, você tinha uma inflação de mais de 1000% ao ano e hoje a realidade é completamente diferente, seja via informação descentralizada, conhecimento das pessoas, facilidade de você manusear o dinheiro para lá e para cá. Ou seja, você não tem um apoio político para fazer qualquer confisco e nem interessa ao governo. Não há inflação para isso. Eles querem que você consuma, não reter o teu consumo como o Collor queria, achando que a inflação cairia. Como de fato cai no primeiro momento, porque ninguém tem dinheiro, mas depois voltou a explodir novamente. O que eles querem é que você consuma. Veja o próprio Lula falando, se endivide, estimula o crédito. Ou seja, ele quer que você consuma para que o PIB continue maquiado, anabolizado, crescendo. O confisco de hoje em dia acontece via outras formas. Se olharmos, por exemplo, desde 1º de julho de 1994 até hoje, o poder de compra do real já foi deteriorado em 88%. O que R$100 comprava naquela época, compra agora pouco mais de R$12. Esse gráfico é de 2022, trazendo esse valor para 2024, pouco mais de R$12. Uma previdência quebrada, que já analisamos num outro vídeo, que precisa constantemente de reforma até que chegue o momento da necessidade da capitalização. Porque senão vai ter que ficar reformando cada vez mais, as pessoas vão chegar um momento que não se aposentam, aquele dinheiro que todo mundo contribui para o INSS não existe porque ele está pagando a contribuição de quem aqui está e gerando rombo, mais de 400 bilhões é o déficit da Previdência, portanto esse dinheiro não está lá e essas reformas obviamente se tratam de confiscos. Você trabalha a vida inteira, contribui para o INSS, esse dinheiro passa a não existir naquela data que você se planejou para isso. Eles postergam mais 1, 2, 3, 5 anos. Portanto, o regime terá que mudar sim ou sim em algum momento para regime de capitalização. Essa própria queda do poder de compra do real nada mais é do que inflação. Significa que a inflação é um confisco, porque ela deteriora o seu poder de compra. Portanto, há formas mais inteligentes que já estão sendo feitas desde os anos 90. E para isso basta que nos protejamos frente a toda essa inflação que o governo continua produzindo ao gastar mais do que arrecadar, manter as pessoas na pobreza e, obviamente, angariar votos com relação a isso. Portanto, não haverá impeachment e nem pense que haverá confisco como você lembra. Não existe isso. O governo pode subir o IOF se o dólar for a 7, a 8, para evitar que pessoas mandem esse dinheiro para fora. Tudo isso pode. E cria um mercado paralelo, como já se criou no Brasil. Mas não há espaço político para isso, no meu entender. Por quê? Porque a queda da popularidade do Lula é um termômetro extremamente importante. Em meio a tudo isso, em meio a esse caos que o Brasil se direciona, o valor dos ativos presentes cai. E isso gera imensas oportunidades. Ativos em bolsa, com empresas pouco endividadas, com fluxo de caixa positivo, dolarizadas, com os preços ao mesmo nível que era na crise de 2008 e 2009. Títulos públicos brasileiros pagando acima de IPCA mais 7.
O Brasil tem um colchão de liquidez, apesar de estar caindo, de mais de 800 bilhões de reais para pagar os títulos que estão vencendo. Ou seja, o Brasil tem uma reserva internacional importante, também em queda, mas importante. Você ainda tem uma entrada de capital estrangeiro via investimento estrangeiro no país que financia o déficit em conta corrente. Ou seja, em meio ao caos, que eu sim falo e bato nisso todas as semanas, mostra que, apesar disso, é muito diferente dos anos 90 e do impeachment da Dilma. Portanto, o que eu acho é que há uma deterioração do valor dos ativos, valor presente, e isso traz oportunidade, sempre pensando em diversificação. Aliás, fiz um vídeo ontem explicando sobre a queda do real, que no meu entender é temporária, abrindo oportunidade também para comprar ativos lá fora. De novo, deixo o descritivo aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento, no singular, sou eu mesmo quem respondo e a gente vai falar sobre isso para entender o teu perfil. Mas não deixe que apenas o nosso viés ideológico, ao entender da corrupção, imoralidade, estrago, atraso que o PT é e sempre foi, vai fazer com que o Brasil simplesmente se torne uma Venezuela. Não há forças políticas para isso, o que em meio ao caos abre várias oportunidades. Espero que tenha ficado claro e seguimos.